A neuroplasticidade é um termo usado pela medicina, né? Que diz respeito à capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas situações, de criar uma nova rede neural que facilite a adaptação a novas situações. E hoje é um dia regido por uma energia nova e eu gostaria de trazer esse termo de uma forma mais simples, mais racional para a vida prática, numa linguagem mais numerológica, né? Para a gente entender um pouquinho como isso funciona na prática. Hoje é um dia regido por uma energia nova, ele traz finalizações. Como é uma energia espiritual, primeiro isso finaliza no plano astral, no plano espiritual, para depois a gente conseguir terminar aqui no plano físico, né? Então são movimentos que terminam, a gente toma consciência de algumas coisas e acaba mudando a nossa maneira de agir e trazendo finalizações. Então hoje é um dia 25, nós temos o 2 e o 5, 2 eu me relaciono com as situações e o 5 eu faço uma mudança a partir do momento que eu olho as coisas por outra perspectiva, porque temos aí um mês regido por uma energia 3 que envolve a criação, então às vezes eu crio coisas na cabeça que não são reais. Então quando eu me relaciono com a realidade, que o ano de 2024 traz um 8 e favorece uma nova visão para que eu enxergue a realidade, né? Então, quando eu tiro da minha cabeça as historinhas mentais e enxergo a realidade, eu consigo fazer uma mudança na minha vida, né? Então, a partir do momento que eu pego esse 7, 25 dá um 7, pego esse 7 que também é espiritual, enxergo a situação por uma outra perspectiva, tiro todas as historinhas mentais, enxergo a realidade, eu posso de repente mudar algo dentro de mim, um conceito que eu tinha, uma visão que eu tinha a respeito de uma situação, de uma relação, de uma parceria e fazer uma mudança interna que faça com que eu feche um ciclo de sofrimento e siga adiante, que eu dê um basta na situação, que eu finalize um ciclo e dê um basta na situação. Então, esse é um movimento positivo. Então, eu estava vivendo numa situação e eu não estou mais, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente não faz isso, a gente sai de uma relação, porque o 5 que está aí hoje, ele também nos estimula a tomar decisões impulsivas quando nós não entendemos as coisas. Então nós enfiamos na cabeça nossa verdade, que nós criamos uma historinha e acreditamos nela de tanto que nós alimentamos e acabamos tomando decisões impulsivas. Esse é um movimento negativo que acontece com muitas pessoas. Então, o que acontece num momento como esse? Eu posso, de repente, desfazer uma sociedade, uma união, uma relação, impulsivamente, dar um fim, através da energia 9, ir embora. Só que eu não cortei os vínculos, os passivos emocionais. Então, eu fui embora fisicamente, mas eu não fui deixando os fios para trás. Eu ainda me mantenho com passivos emocionais. Por quê? Porque às vezes envolveu uma traição, eu não aceito traição, e traição de tudo que é tipo, né? Uma traição não quer dizer só uma traição sexual, mas é uma traição de confiança. Existem várias maneiras de você quebrar a confiança, né? E quando você quebra a confiança, acaba a relação, porque se destrói algo muito importante que é um pilar de sustentação de uma relação, né? Que traz segurança a uma relação. Então, quando você não confia mais, fica difícil, não é verdade? Então eu vou embora deixando passivos emocionais. O que acontece? Quando a gente se distancia da situação, você se distancia fisicamente, mas a parte, os fios energéticos continuam conectados porque não foram resolvidos os passivos emocionais, entendeu? Não foram resolvidos. Então, eu continuo ligada, eu continuo presa a uma situação. Aí eu vou me distanciando, os fios estão me amarrando, eu não sigo adiante. O que acontece? Com o passar do tempo, todo aquele emaranhado, toda aquela situação, de repente eu começo a me sentir mais leve, porque toda a raiva, todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções que são passageiras, elas não existem mais. Existe uma situação que não foi resolvida.
Existem fios energéticos, frequências vibracionais que não foram resolvidas, com as quais eu estou ligada, mas eu não entendi direito por que eu ainda estou ligada, eu ainda sinto alguma coisa forte por aquela pessoa e eu finalizei bruscamente, certo? Então, isso é uma forma negativa de fazer isso acontecer. Aí passa um tempo, passa de repente um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu estou ligada àquela pessoa ainda porque existe um sentimento que ele está ali. Ele está ali, ele é mais forte e que ele foi camuflado pelas emoções passageiras, entende? As emoções, elas vão e voltam. Agora, o sentimento fica lá, é aquilo que eu falo do cardíaco. Então, é a hora que eu começo a olhar a parte boa da situação. É a hora que eu começo a olhar o lado bom da situação e não alimentar só o negativo, que o 3 no negativo é isso, é eu alimentar somente o lado negativo. Quando eu alimento positivo, eu vejo as qualidades, as compensações, e aí vamos conversar para entender melhor o que aconteceu, entende? Mas às vezes eu preciso sofrer, crescer através do 3, através do sofrimento, e me afastar para entender que o sentimento continua ali. E aí o que acontece muitas vezes com as pessoas voltam atrás e aceitam qualquer coisa. Aceitam uma traição, aceitam algo errado que não concordava, aceita mudar os seus valores morais, seus valores éticos, aceita rever os seus conceitos. Então muitas coisas podem acontecer ali. Se nessa hora você voltar atrás, porque você reconheceu que o que você fez não era legal, e o que você fez não foi o certo, se você voltar atrás, o que acontece? Você começa a reconhecer o seu quantum de responsabilidade sobre aquela situação. E aí que acontece a neuroplasticidade. E aí que você passa por cima de certas situações que antes você não aceitava, entendeu? Então é a hora que o teu cérebro, os teus neurônios, eles vão se adaptar à nova situação. Eles vão entender aquilo. Então, se aquilo realmente foi algo que não precisava ter acontecido, você volta atrás, você trabalha esses passivos emocionais, você se adapta à nova situação, porque se de lá para cá houve uma separação e nessa separação cada um seguiu o seu rumo, muitas coisas aconteceram. E aí como é que fica essa traição? Que lá não existiu, mas no meio do caminho estavam livres, não é? E aí, você achou que lá houve traição, porque você não quis enfrentar, e não houve, foi criação mental. Só que no meio do caminho, os dois estavam livres. E aí, você vai aceitar isso e voltar atrás? E aí você aceita, né? E volta por causa daquilo que você sente no cardíaco. Entende? É a hora que essa neuroplasticidade entra em ação. Você passa por cima de certas situações que não são mais importantes. E aí você segue fazendo uma limpeza em tudo isso, encerrando ciclos e começando do zero. Percebe? Tem certas coisas que dá para você voltar atrás e consertar e refazer e reconhecer que você teve uma responsabilidade. Tem certas coisas que não. Então você precisa trabalhar seus passivos emocionais. Se isso realmente não faz sentido para você manter, se isso foge aos teus valores, à tua ética, né? Se isso foge, então é hora de você enxergar, começar a olhar, buscar o autoconhecimento, entender por que isso aconteceu, por que você está ligado e realmente finalizar e seguir adiante.